Uma boa tarde a todas e a todos. Voltando a falar um pouco de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente se propôs a fazer alguns comentários com uma leitura mais detalhada, mais atenta de todos os pontos de referência que o amigo colocou neste livro e, naturalmente, inspirado pela espiritualidade, diversos companheiros do plano espiritual, que deram toda essa lógica, essa autenticidade a esse trabalho, a esse grande código de ética, que, como eu já disse anteriormente, na outra manifestação sobre o livro é o Evangelho, nós fizemos menção a esse cuidado. E o que me entusiasma nisso tudo é a postura do Kardec. O Kardec quase que se torna uma referência anônima na estrutura da codificação. Quer dizer, o cuidado que Kardec teve de não dar personalidade a ele próprio, a não dar autoria. Ele se manifesta em todos os momentos, chamando a atenção a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram ou com a mediunidade, ou com a ação do plano espiritual, encaminhando respostas, orientações sobre o tema, sobre esse código de harmonia de trabalho edificante para todos nós usarmos como uma conduta do nosso encaminhamento no processo evolutivo. Ele se torna quase que um elemento abstrato no processo. Essa é a grandeza de Kardec. Se a gente parar para pensar um pouco, o Kardec, em momento algum, ele faz referência à própria pessoa. Ele não deixa, inclusive, transparecer os personagens médiuns que não teria nenhuma importância nesse processo, como ele mesmo se refere numa nota no início da obra, dizendo que não tem justificativa, não é, dar nomes aos médiuns, aqueles que se manifestaram. Muitos, inclusive, não gostariam de ter seus nomes citados, e ele aproveitou então e colocou essa postura no geral. Porque também as manifestações vieram de diversos pontos diferentes. Exatamente para não ficar uma personalidade definindo o que seria toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto as outras obras que compõem os nossos 5 livros, que nos orientam na doutrina dos Espíritos. E é bom que fique claro, dos Espíritos. E quando dizemos dos Espíritos, todos nós também estamos inseridos nesse contexto, porque somos também espíritos. Mas esse é o ponto de grandeza do Kardec, quando ele deixa toda essa história colocada sem que ele apareça como sendo o autor da história, apenas sendo o organizador de todo esse processo que nos trouxe a orientação e a codificação para que a gente pudesse, a partir daí, desenvolver todos os nossos raciocínios e trabalhos e pesquisas para entender o processo da vida. Grande Kardec, grande Kardec. E aí eu tenho sugerido que a gente faça a leitura de cada uma dessas obras com um novo olhar. O olhar da percepção de cada frase, de cada postura, cada colocação, cada citação, cada orientação. Tem uma grandeza enorme e que nos faz muito próximos da própria estrutura de busca do crescimento espiritual. Kardec, é isso. E nós vamos aos poucos fazendo essas colocações como se fosse uma sequência de capítulos, para que a gente passe a olhar a nossa codificação de uma maneira diferente e produtiva para as nossas mudanças de postura. Kardec, se nós pararmos para pensar,
ele se colocou tal qual cada um de nós. Tanto é que, hoje, conversando com um amigo, eu fiz a seguinte observação. Quantos de nós paramos em algum momento para pedir assim, Kardec, venha aqui me ajudar, como a gente faz com diversos espíritos, diversos parceiros da estrutura do ambiente espiritual, que a gente chama constantemente para nos socorrer. A Kardec não. Então ele conseguiu o grande feito. Ele codificou e se colocou na posição tranquila de apenas ser um de todos nós que está trabalhando em benefício da transformação vibratória e dos ensinamentos do nosso Mestre. Que bom se a gente começar a entender assim e começar de alguma forma perceber toda essa estrutura colocada à nossa disposição por Kardec de uma forma bem mais proveitosa. Vamos em frente. Amanhã eu gravo outra conversa a respeito do nosso Kardec.